Pessoal, vamos falar então aqui agora a resolução de questões a respeito do STF, ok? Semana 8, dia 7. Primeira questão vai falar que no exercício do poder regulamentar, os ministros de Estado poderão expedir instrução e editar decretos para a execução de leis nos termos da Constituição Federal. Isso aqui é uma questão que ela veio misturada aqui. Na realidade, ele não é sobre o poder executivo isso aqui, ok? Sobre ministros, então veio uma questão a mais aí, um plus a mais. Mas, todavia, a gente vai ter mais questões. A semana que vem eu vou fazer uma revisão só do STF, porque é importante, porque cai muitas questões aí relacionadas aí ao Supremo, ok? Aqui então, qual o erro da questão? Está falando que no poder regulamentar, os ministros de Estado poderão expedir instruções para dar o fiel cumprimento de que aos decretos, e não editar decreto. Quem edita decreto é o presidente da República. Então, expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos, não editar decreto. Então, uma casca de banana aí. Então, veja, compete aos ministros de Estado expedir instruções para a execução das leis e decretos. Então, expedir instruções para execução de decretos, ok? E regulamentos. Questão 2. O STF possui competência para apreciar a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do DF, fruto do exercício de competência legislativa municipal. Então é uma questão muito interessante, porque o STF, ele compete a ele principalmente aí a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Ou seja, ele está falando de lei quando for o que? Federal, e não competência legislativa municipal. Então aqui, se fosse assim, o STF possui competência para apreciar a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do DF, fruto do exercício de competência legislativa estadual, aí estaria correto, ok? Vamos ver? Primeiramente, o parágrafo 1º do artigo 32 vai falar que o DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Então ele tem aí competência híbrida, ok? Compete ainda ao STF principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe o que? Processar e julgar. Então o STF, o que é a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então acho que é o primeiro passo. Ou lei estadual. E a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então veja, não está aqui prevendo que a ação direta de inconstitucionalidade de normativo estadual, ok? Só federal e estadual. A súmula 642, então ela vem trazendo o entendimento do que está previsto aí no inciso 1, a linha A. Não cabe a ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal, porque não está previsto na Constituição, ok? Questão 3. Segundo a Constituição Federal de 88, o título de bacharel em Direito é requisito indispensável ao cargo de ministro do STF? Resposta sim ou não? O que você acha? Resposta é não, errado. Por quê? Você tem que ter um notório saber jurídico. Inclusive já existiu um ministro que foi nomeado ao STF, que o nome dele aí era Barata, esqueci, Cândido Barata, o nome dele, acho que era isso. Ele era médico e acho que foi em 1894. O que aconteceu? Ele foi nomeado, só que pela Constituição antiga lá de 1800 e
pedrada, 91 acho. Que acontecia? A nomeação ocorria, depois ia para a sabatina do STF, e aí o STF aprovava ou não. O que aconteceu? Ele foi nomeado, foi para o STF, para Senado Federal, caramba. Foi para o Senado Federal para ser sabatinado e foi o que? Reprovado. O Senado não gostava dele, inclusive. Então ele foi reprovado. Esse Cândido Barata aí, Cândido Barata, ele era médico, ok? Aí ele ficou em torno de 10 meses até sair da nomeação até chegar aqui. Mais ou menos 10 meses, ok? Então nós temos em torno de mais ou menos uns 127, quase 130 ministros já foram nomeados. E o único que não era bacharel em direito era o Cândido Barata. Perfeito? Então olha só, o STF compõe de 11 ministros. Como que eu decoro isso? Quantos jogadores tem um time de futebol de campo? 11. Então somos um time de futebol. Quantidade então 11, tá? Escolhidos dentre cidadãos, logicamente que é o que? Isso aqui tem que ser o que? Brasileiro. O que? Nato. Onde está previsto lá, a gente viu lá nas nacionalidades do artigo 12, parágrafo 3º, ok? Da Constituição Federal. Então, brasileiro nato com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. De notável saber jurídico e reputação ilibada, ok? Então eu tenho que ter isso daí. Então primeiro eu tenho que ser o que? Brasileiro nato. Eu tenho que ter idade de 35 anos ou mais e menor ou igual a 65. Por que é menor ou igual a 65? Por causa lá da aposentadoria, que você tem que ser, para ser aposentado, você tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Então, se tem a compulsória, apesar que aumentou agora, mas a compulsória pegaria ele em 70, por isso que 5, para ele ter 5 no cargo para se aposentar como ministro. Mudou aí para 70 agora, 75 para o ministro, né? Terceira, o que mais que a gente tem que ter? Tem que estar, cidadão, então tem que ter o que? Gozo dos direitos políticos. O que mais? Notável saber jurídico e por fim, como todo ministro tem lá no STF, uma reputação ilibada. Não é? São nomeados por quem? Pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal. Então, maioria absoluta do Senado Federal, você pega lá quantos senadores são? 83, divide por 2, vai dar 41,5, então 42 aqui. Ok? A Constituição Federal de 88 prevê foro por prerrogativa de função
para o presidente da República, de modo que somente o STF poderá processar e julgar em ações populares que o tenham como réu. Ação popular é o que tem natureza penal, civil. A competência dela vai ser de quem dá justiça comum, juízo competente de primeiro grau. Então, juízo de primeiro grau. Então, de modo que somente não vai ser o STF, não. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo o presidente da República, é, via de regra, o juízo competente de primeiro grau, ok? Questão 5. O STF é o tribunal competente para julgar originariamente as causas entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as causas em que figurem respectivas entidades da administração indireta. Ok? Ok. Não lhe competindo, todavia, julgar relação jurídica subjetiva processual que envolva como parte um município. Mexeu com o município, saiu da esfera da competência do STF. Essa aí é a regra. Então a questão está correta. Então compete ao STF processar e julgar originariamente, ou seja, começa nele e não vem como recurso. As causas e os conflitos entre a União e os Estados. Então, a União e o Estado. A União e o Distrito Federal. Eita fé. Ou entre uns e outros, por exemplo, o DF e um Estado. Inclusive as respectivas entidades de administração indireta. Administração indireta, certo? Então vamos supor aqui quem que é da administração indireta aí do DF, que eu nem conheço. Aí os administração indireta, não sei. Então aqui o órgão, a administração indireta aqui do DF, versando aí e com uma outra administração indireta aí de Goiás, por exemplo. Então quem é competente também é o STF. Ponto. Veja que aqui não falou sobre município, ok? Então veja, a competência prevista na linha F, acima aí, do artigo 102 da Constituição, o inciso 1º, envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades de administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte município, ok? Então, a questão está correta, trouxe exatamente isso. A competência para processar e julgar a ação em que todos os membros da magistratura, então todos os membros da magistratura, sejam direto ou indiretamente interessados, pertence originariamente, obviamente, ao STF, dada aí a relevância aí que tem aí ter todos os membros da magistratura interessados. Questão correta. Compete então processar e julgar originariamente aí ao STF a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, ok? E aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Aqui, se tiver metade impedida, o bicho tá feio, então, né? Vamos lá, continuando. Questão casca de banana, vamos ver. Compete ao STF
julgar originariamente por crime comum o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os governadores de estados do Distrito Federal, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Tem alguém aqui que está intrometido aqui no rol. Tem alguém aqui que a competência originária é do STJ. Quem é? Dá uma olhada aí. Descobriu? Sim, ele mesmo. Os governadores de estados e do DF. Governadores de estados do DF, STJ. Então compete aí ao STF processar e julgar originariamente as infrações penais comuns do presidente da República, do vice-presidente, dos membros do Congresso Nacional e seus ministros e o Procurador-Geral da República. E aqui embaixo vai falar que compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores de estado e do Distrito Federal, ok? E desembargadores aí. Perfeito? Então aqui, ó, nos crimes de responsabilidade também cabe ao STJ. Perfeito? Não é igual, por exemplo, no âmbito federal. Então, na União, crime de responsabilidade é julgado pelo STF? Não, pelo Senado Federal. Crime comum, aí sim, STF. Os dois têm que ser autorizados pela Câmara dos Deputados pelo 2/3 aí dos membros, ok? Então essa é a regra da União, no Estado já não. Mas enfim, vamos lá. As infrações penais comuns cometidas pelo ministro de Estado. Deixa eu voltar aqui. Aqui tá certo, tá louco. Aqui não, tá errado. Os governadores aqui tem que mudar depois. As infrações penais comuns cometidas pelos ministros de Estado, pelo Procurador-Geral da República e pelos membros do TCU, entre outros, são processadas e julgadas pelo STF. Então, membros do TCU também pelo STF. Mas os crimes dolosos contra a vida praticados por essas autoridades são de competência do Tribunal do Júri no local em que se der o crime. Então, os crimes dolosos contra a vida, Tribunal do Júri é aquelas pessoas lá que são juradas, são chamadas aí para compor aí o corpo aí de jurados para decidirem se a pessoa ela é culpada ou inocente aí nos crimes dolosos contra a vida, ok? Nesse caso aqui, não é o foro de prerrogativa de função prevista na Constituição Federal somente, não vai afastar esse foro prerrogativa de função se uma dessas autoridades cometeu um crime doloso contra a vida. Então ele não vai ser processado pelo Tribunal do Júri por causa do foro de prerrogativa de função prevista na Constituição Federal. Na estadual não vale. Então a súmula 721 do STF vai falar que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecidos exclusivamente pela Constituição estadual, ou seja, na federal não. Questão 9. Cabe ao STF, após a autorização da Câmara Legislativa dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, processar e julgar os crimes comuns praticados pelo presidente da República. Certo ou errado? Certo, os crimes de responsabilidade são pelo Senado Federal. Correta a questão aí. Então aí perante ao STF nas infrações penais comuns, desde que admitida a acusação aí por 2/3 da Câmara dos Deputados. Questão, portanto, correta. Última questão. Tanto as ações contra o Conselho Nacional de Justiça como as ações do Conselho Nacional do Ministério Público são processadas e julgadas pelo STF? Perfeito.
É isso que diz aí o artigo 102, inciso 1º, a linha R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público compete processar e julgar originariamente ao STF. Perfeito? E assim terminamos a nossa bateria e vamos para a próxima.